Olá a todos! Vocês já deixaram avisado que vão querer de herança da avó? Esse vídeo é a segunda parte da história do anime onde o prota herdou um café cheio de garotas, mas antes de eu começar, deixe seu like, se inscreva, e ative o sino das notificações porque isso ajuda demais o canal. A história começa mostrando que a má fase do café havia terminado, a ponto de Hayato decidir que precisaria de mais pessoas nesse turno. É aí que Hiro volta da faculdade mais cedo para ajudar, surpreendendo os dois, porque ela estava fazendo muito isso. Na hora do jantar, Hayato estava exausto, e Akane diz que não é bom trabalhar demais, e Hiro concorda, porém Akane explica que estava falando dela. Mais tarde, Hayato descobre que Hiro ainda estava acordada, e ela explica que estava escolhendo fotos do café para postar nas redes sociais, além de estar planejando imprimir cartazes para distribuir na rua. Isso faz Hayato questionar por que ela está se esforçando tanto, e emotiva, ela responde que foi salva por esse café e pela avó, e por isso ela pôde ser a pessoa que é agora. No entanto, Hayato diz para fazer o normal dela, o que desperta uma lembrança ruim, onde uma mulher a chamava de ridícula, e ela começa a gritar que o prota deve achar ela ridícula também, mas ele só diz que está preocupado, e que assim ela não aguentaria um ano. Hiro então se lembra que a avó dizia para ela não se preocupar tanto, e que estaria lá para cuidar dela. Essa lembrança faz a garota chorar, e como avó, Hayato passa a mão na cabeça de Hiro, dizendo que cuidaria dela, o que a deixa irritada, já que ela era 2 anos mais velha, mas fica pensativa quando ele vai embora. Na manhã seguinte, Hayato começa uma reunião para discutir mais estratégias de venda, porém Akane precisava sair, já que era seu dia de folga, e as garotas explicam que ela tinha um show de sua banda, porém ela nunca deixava elas irem, e Hiro levanta a hipótese dela estar fazendo algo duvidoso. Depois disso, Hayato estava na cidade, onde escuta 2 garotas falando da banda de Akane, porém só ignora. Em outro lugar, Akane estava se apresentando, e levando a plateia à loucura. É aí que percebemos que Hayato mudou de ideia. Depois do show, Akane se despede da banda, mas é surpreendida por Hayato, que a deixa vermelha ao dizer que viu seu show. Ele então aponta que ela era péssima em conversar durante as pausas, mas que gostou das letras das músicas, o que só piora sua vergonha, para a alegria de Hayato. No caminho de volta, ela diz que se as amigas fossem ao show seria como o dia dos pais na escola, a matando de vergonha, e o prota termina dizendo que dará o seu melhor para não deixar o café falir, e com isso ela vai poder viver como artista. É aí que Akane diz que a banda é só um passatempo, e que nada que faz tem sentido, porém Hayato discorda, porque para emocionar tanto a plateia, ela só poderia estar levando a música a sério, e que por isso ele comprou seu CD, a deixando feliz, mas diz que até garotas de bigode bagunçadinho seria um nome melhor. Uma semana depois, o grupo curtia a folga, e elas comentam que estão felizes por poderem continuar com o café, graças ao Hayato, apesar que ele ainda precisa melhorar alguns pontos. Hiro então comenta o fato do prota não mostrar nenhuma reação, mesmo cercado de várias garotas bonitas, e Ouka e Ami comentam que ele viu as 2 na hora do banho. Shiragiku fica com receio, afinal ela acredita que como homem, se alguém desse em cima dele ele entraria no clima, sem se lembrar de já ter atacado ele várias vezes, porém isso fez as garotas confiarem no Hayato, deixando Shiragiku confusa. Depois, elas se perguntam sobre o futuro do café, já que não vão ficar ali para sempre. Shiragiku diz que o prota contrataria mais gente, e que sua esposa seria como a dona, deixando todas apreensivas e em negação, dizendo que nunca se casariam com ele. Porém Akane surpreende todas dizendo que seria possível no caso dela, mas no fim era uma piada. É aí que temos uma cena cômica com Ami acertando Hayato sem querer, e oferecendo de novo para compensar, porém ela acaba sendo perseguida por ele. Algum tempo depois, Hiro não encontra ninguém em casa, até que escuta Hayato e Shiragiku tendo a primeira vez em algo, além de falarem que era grande demais para enfiar, o que faz ela entrar bruscamente no lugar, só para descobrir que eles estavam fazendo sanduíche. Ela oferece ajuda, mas Hayato recusa, enquanto parecia muito feliz com o elogio de Shiragiku, a deixando enciumada, porém assim que ele passa a mão na cabeça de Hiro,
Foi a vez de Shiragiku ficar com ciúmes. De volta ao sanduíche, Hiro até separa os dois, com a desculpa que sanduíche de presunto é coisa de velho, e que seria necessário atualizar o cardápio. Hayato concorda com ela, o que deixa Shiragiku chocada com a crueldade, afinal era o cardápio da avó. Isso provoca uma disputa entre as duas para ver qual sanduíche era melhor. Em outro lugar, Akane anuncia querer mudar o nome da banda, para Garotas do Bigode Bagunçadinho, mas as amigas recusam. De volta à competição, elas pedem que Hayato decida o melhor, no entanto ele ficou cheio dos sanduíches que fez, o que as deixa tristes, porque queriam que ele escolhesse. Em seu quarto, ele pensa que não queria ofender ninguém ao escolher o sanduíche, porém na hora do jantar, todas elas comeram os sanduíches que sobraram, e concordam que todos eram bons. No dia seguinte, eles notam que Ami estava normal, o que era estranho, e Ouka diz que eles precisavam levá-la ao hospital, mas o prota recusa. No entanto, assim que eles fecham o café, Ami se oferece para limpar o lugar, o que faz Hayato realmente achar que tinha algo de errado com ela. Sendo assim, ele pergunta para Akane se algo aconteceu com Ami, porém a única coisa que ela sabia envolvia perder uma luta de karatê, mas foi o bastante para o prota entender que ela percebeu que não é tão boa quanto achava. Depois disso, ele conversa com Ami a sós, e revela que sabe que ela perdeu uma luta, e Ami confirma que sua adversária até foi selecionada para representar o Japão nas Olimpíadas, e diz que seu treinador falou que tem coisas que são impossíveis de fazer, então é melhor deixar para lá. Ami fica triste, porque realmente se esforçou, mas no fim não fez diferença. Hayato concorda com o treinador, e diz que estava na hora dela aprender essa verdade, mas que ele duvida que ela perdeu por falta de talento, e que ela devia parar de focar em uma só técnica, e sim lutar como no dia que enfrentou os valentões. Agora motivada, ela diz que vai desistir de usar o Hadouken nas competições, e que vai tentar outros golpes do jogo. Isso faz eles entenderem por que ela perdeu, e o motivo do treinador ter ficado bravo. É aí que Ami estraga tudo ao derrubar de novo seu peso no notebook, invocando o lado sombrio do prota, que dessa vez, não recusa a apertadinha, assustando Ouka que deixa o peso cair no celular, sendo assim ela precisa fugir da apertadinha. Algum tempo depois, o café estava lotado, portanto Hayato decide chamar Hiro para ajudar, mas ela diz que ninguém iria poder ajudá-lo. Irritado, ele tenta entrar, mas descobre que elas estavam trocando de roupa ali. Ao cair da noite, ele fica aliviado pelo dia ter acabado, mas ele pensa que era errado da parte dele chamar elas para ajudarem fora do turno, se lembrando que elas têm coisas para fazer, e que ele também não gostava de fazer isso. Com isso ele entende que apesar de agirem como uma família, agora ele está sozinho. Ele então decide que seria melhor agirem profissionalmente para evitar exploração, porém é surpreendido por elas, que fazem uma festa para comemorar 2 meses dele como gerente. Elas também explicam que foi por isso que estiveram ocupadas durante o dia, e que Hiro mandou elas tirarem as roupas para que ele não notasse a decoração. Elas então dizem para ele parar de falar que são estranhos fingindo ser uma família, porque elas são sua família. No entanto, o clima fica sombrio quando Akane finalmente atende o telefonema da mãe, o que a deixa muito triste. No dia seguinte, Akane acorda triste, e as garotas reparam. Ami reclama que está doendo depois da apertada que Hayato deu, mas ele diz que ela precisa explicar a história toda. É aí que Akane surpreende agindo de forma bem madura, e Ami diz para Hayato apertar com gentileza. Ao longo do dia, o prota fica muito incomodado com o jeito de Akane. Então assim que ficam sozinhos, ele pergunta se ela vai deixar o café, chocando ela por ele ter descoberto. Ela então explica que é por causa de sua família e oferece uma apertadinha antes de ir, mas fica envergonhada com a própria brincadeira. No entanto, Hayato apenas pede um encontro no dia seguinte. No dia seguinte, Ouka, que viu quando eles saíram juntos, conta para as outras sobre o encontro, e vemos Ami decepcionada. Porém no encontro Hayato só queria dicas sobre como fazer café, o que deixa Akane irritada. E Hayato admite que só falou que era um encontro para que as outras não descobrissem que Akane iria sair, mas que eles podem ter um encontro se ela pedir. De volta a casa, Ami revela que escutou tudo no dia anterior,
e assim que chegam, o prota pede que Akane faça um café para ele, e ela comenta como foi bom os tempos dela no café e na banda, o que faz o prota lamentar, porque ele realmente gostava do que ela fazia. Ela então questiona o porquê dele não ter perguntado, e se era porque talvez ele não a veja como família. Entretanto, ele diz que não se pergunta qualquer coisa à família, e que ele vai respeitar qualquer decisão que ela tome. Akane então explica que ela vem de uma família rica e tradicional, mas com a morte do pai, ela é a única que pode assumir o negócio. Portanto, ela precisa se casar e gerar um herdeiro logo, e sua família já até escolheu o pretendente, que ela nunca viu na vida. Mas pelo menos eles deram a ela 1 ano para fazer o que quisesse, porém sua mãe havia ligado ontem para dizer que o tempo acabou. Ao entender a situação, o prota a acusa de mentir para si mesma. É aí que as outras garotas invadem o local, implorando para ela não sair. Comovida, Akane diz que quer ficar, e se lembra que a avó também queria que ela ficasse, dizendo que daria um jeito quando a hora chegasse. Akane então começa a chorar, enquanto pede ajuda a Hayato, que aceita seu pedido. Mais tarde, a mãe chega ao café, com um olhar sem vida. Do lado de dentro, ela diz que chegou a hora, porém Hayato diz que Akane tem algo a dizer, no entanto ela estava bem insegura, esperando que ele falasse. Akane então diz querer continuar com a banda e o café mais um pouco, porém a mãe se mostra irredutível, além de criticar o novo visual da filha, e dizer que ela desperdiçou 1 ano. É aí que Hayato diz para ela se defender, e que ela não está deixando claro o que realmente sente, e ela responde que ele só ficou parado, e que não está ajudando ela como tinha dito, porém ele rebate dizendo que a vida é dela, e que ele não devia ajudar alguém que tem dificuldade em olhar nos olhos da mãe e dizer não. Portanto, já que a determinação dela é tão fraca, ela devia voltar para casa e se casar. Ao ouvir essas palavras, ela muda de atitude, e decide preparar um café para a mãe. Enquanto isso, Ami conta às amigas somente a parte que Hayato mandava Akane ir embora logo, deixando elas irritadas. Enquanto preparava o café, o prota diz o quanto ela é boa trabalhando, e assim que o café fica pronto, ele diz que é trabalho de quem prepara e de quem toma colocar o coração nisso, porque era a única forma do café ficar bom. Sendo assim, a mãe faz como ele disse. Logo em seguida, ela conta sobre sua juventude, de quando era feliz como diplomata, mas largou tudo pela família, e que seria melhor que Akane fosse forçada a herdar a empresa, mas depois que tomou o café, a mãe recupera o brilho nos olhos, e diz para a filha viver a vida como quiser. Logo depois a mãe fica chocada ao descobrir o nome do prota, dizendo que o mundo era pequeno, mas antes que pudesse explicar, as garotas aparecem para implorar por Akane e bater no Hayato, que é salvo depois de Akane explicar tudo. Depois disso a mãe se despede, mas diz que vai ser difícil para a filha com tantas rivais morando na mesma casa, o que deixa Akane corada. E o episódio termina com Akane abraçando Hayato e dizendo que fará o café para ele por toda a vida, fazendo ele ir embora sem jeito. No capítulo seguinte, elas fazem planos de gastar os salários, e Hayato fica com saudade de sua vida estudantil. Ryo então pergunta se ele queria arranjar uma namorada na faculdade, e diz que ele tinha candidatas na casa, deixando elas chocadas, porém Akane rouba a cena trazendo chá para ele, e revelando que prometeu fazer isso a vida toda, mas acalma as amigas dizendo que era brincadeira. Depois disso, o prota pergunta se elas trabalhariam mais em troca de ganhar hora extra, afinal o festival de verão estava chegando, e ele queria abrir um segundo café na praia. Em outro lugar, Akane reúne a banda novamente, que ficam tão felizes por isso que aceitam o nome de Garotas do Bigode Bagunçadinho. De volta ao café, ele revela estar apostando 4 meses de receita do café para abrir na praia, e cada uma delas decide contribuir com seus pontos fortes. Até que Ouka aparece com o visual do uniforme de verão, que é recusado na hora, porém ao ver toda a atenção que Ouka recebia, Ryo corre para vestir um biquíni também, e começa a provocar Hayato. Ao cair da tarde, Shiragiku fica bêbada por causa dos lenços desinfetantes, mas Ryo só iria ajudá-lo depois dele elogiar o biquíni dela, porém ela não acredita em suas palavras. É aí que Akane avisa que aceitou a sugestão de Hayato como nome da banda, o que faz suas amigas suspeitarem que ela goste dele. No dia seguinte,
Eles se reúnem para tirar fotos promocionais, mas o Prota fica irritado com a Mi atrapalhando. Depois disso, as garotas vestem seus uniformes para tirarem fotos na praia, mas a Mi continua a atrapalhar, e depois convida elas para entrarem na água, para a infelicidade de Hayato, porém ele entende que esse momento espontâneo daria uma bela foto, e no final, as fotos que mais viralizaram foram as da Mi zoando. Chega então o dia da abertura do café na praia, e é um sucesso instantâneo. Ouka pergunta o que eles acharam dos uniformes, e Shiragiku diz que gostou, afinal mostrar mais que isso iria incomodá-la, mas quando a Mi tenta falar sobre o que aconteceu no dia anterior, ela é interrompida. Logo em seguida, os outros comerciantes aparecem, mas a moça não gosta dos elogios ao seu biquíni. O dia segue bem tranquilo, até que Hiro percebe a Kane conversando com o Prota, e vai até lá para eles voltarem ao trabalho, porém Hayato insiste que ela descanse, o que ela nega, porém logo em seguida ela desmaia ali mesmo. É aí que vemos um sonho dela sendo abandonada, mas ela logo acorda abraçada ao Prota, que explica que ela teve insolação leve, e que devia descansar, porém ele se mostra muito compreensivo, sem se preocupar com o café, e sim com ela, a deixando comovida, a ponto de prometer não exagerar de novo, e o episódio termina com a Mi puxando o biquíni da comerciante. Muito obrigado a todos por terem assistido, o vídeo de hoje fica por aqui, e até a próxima.